Boa noite a você que nos acompanha hoje, boa noite a você que está aí na sua casa. Vamos então ao momento da nossa mensagem. Eu vou pedir que você, nesse momento, abra aí a sua Bíblia. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, nós vamos ler entre os versículos 14 e 16. Hebreus 12, de 14 a 16. Todos encontraram? Estão aí com suas Bíblias? Seja ela física ou digital. Vamos ler o texto. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 12, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Feche os teus olhos um instante. Pai, eis aqui a tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha aplicar de uma forma pessoal e personalizada a tua palavra ao nosso coração. E que sejamos aqui, Pai, edificados pela tua palavra, pela tua presença e pelo agir do teu Espírito. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema dessa mensagem é santidade ao Senhor. E aqui, no texto da carta aos Hebreus, então o autor da carta aos Hebreus, ele vai fazer uma série de recomendações para mim e para você. É bem verdade que essa carta ela foi escrita num primeiro momento lá no ano 68 da era cristã, 68 depois de Cristo. E deixa eu fazer um pano de fundo histórico aqui para você a respeito dessa carta. Vamos fazer uma linha do tempo para a gente entender um pouquinho melhor aqui. Jesus tem um ministério público de 3 anos e meio. Então, lá por volta do ano 30, Jesus então é crucificado, você conhece a história, ele morre e ele ressuscita. Após ressuscitar no domingo de Páscoa, ele passa então 40 dias com os seus discípulos, 40 dias depois de ressurreto, aparecendo ainda aos discípulos. E nós estamos aqui no ano 30. Então veja, passados 38 anos aproximadamente da inauguração daquela igreja, da igreja da qual nós fazemos parte hoje, passados então cerca de 38 anos, o autor então a carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, não sabemos quem escreveu. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Silvano. O fato é que, independente de quem escreveu, esse é o menos importante. O mais importante é que há uma mensagem vinda da parte de Deus, inspirada por Deus para mim e para você. E essa mensagem, então, escrita nesse ano 68, ela foi escrita em meio a uma perseguição. Se você procurar nos livros de história, você vai ver que no ano 68 aproximadamente, o imperador de Roma, e por consequência, o Império Romano que dominava toda aquela região, estava sob o comando de Nero. E você já deve ter ouvido falar alguma coisa a respeito desse imperador. Um imperador cruel, um imperador incrédulo, um imperador que não apenas não cria no Evangelho, mas ele também perseguia os cristãos. E a sua insanidade foi a tal ponto dele incendiar a própria capital do império e colocar a culpa nos cristãos. O que gerou ali no meio daquele povo uma perseguição muito grande. E eu estou fazendo esse pano de fundo para você entender que foi no meio de uma perseguição, no meio de uma situação muito caótica, é que essa carta foi escrita. Então, essas recomendações que são escritas aqui, são escritas para uma igreja que passava por muitas dificuldades. E veja,
38 anos aproximadamente depois da fundação da igreja, muitos daqueles cristãos, em virtude da perseguição, já estavam abandonando o cristianismo. Muitos estavam enfraquecidos na sua fé. Muitos estavam voltando para o judaísmo, para deixarem de ser perseguidos. Muitos estavam passando por muitas dificuldades. E é no meio de tudo isso que o autor, a carta aos Hebreus, então, vai escrever o que ele escreveu aqui. E aqui, nessa recomendação, o autor aos Hebreus, ele vai dizer que nós precisamos nos manter firmes na graça de Deus, firmes na fé, firmes na busca pela santificação e firmes, especialmente, na busca em agradar o coração de Deus. Perceba que nesses 3 versículos que eu li, há um movimento aqui no texto, da parte do autor, inspirado por Deus, ou seja, a palavra de Deus, há um movimento aqui pedindo ou clamando para que aquelas pessoas que ouvissem essa carta compreendessem aquilo que Deus estava esperando delas. Você consegue compreender que a palavra de Deus é uma palavra vinda do céu e que se apresenta ao nosso coração, trazendo uma expectativa daquilo que Deus espera de mim e de você? Você consegue entender isso? Quando lemos a palavra de Deus, é como se o próprio Deus estivesse falando ao nosso coração e dizendo para nós o que Ele espera de mim e de você. E aqui, quando lemos, o autor vai dizer: procurem viver em paz com todos, busquem a santificação, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Ou seja, cuide daquele irmão que está do seu lado. Ele continua dizendo: cuide para que não haja nenhuma raiz de amargura se desenvolvendo no teu coração, nem no teu coração e nem no coração daquele que está perto de você. E o versículo 16: cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano. E aqui ele usa o exemplo de Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Então vejam, são vários aspectos aqui que o autor vai tratar. O autor, inspirado por Deus, vai pedir que eu e você vivamos em paz com todos. Ele vai pedir para que a gente busque a santificação. Ele vai pedir para que eu esteja com um olhar atento a quem está perto de mim. E ele vai pedir também que eu trate de forma zelosa, que eu trate como sagrado aquilo que é da parte de Deus. E de todas essas recomendações, hoje eu quero chamar a atenção para uma. Eu quero falar a respeito da santificação. A santificação, que é um dos aspectos da nossa salvação. Eu quero que você faça agora uma memória da tua vida cristã. Dentro da nossa vida cristã, nós passamos por algumas etapas. E a primeira etapa, eu creio que você deve lembrar bem, foi o momento em que você ouviu a mensagem do Evangelho e creu. Fé. Alguém falou da mensagem do Evangelho para você e você creu. Você entendeu que você era pecador, você entendeu que Deus te ama e que por te amar, Ele enviou o seu Filho unigênito para que morresse numa cruz por você, para que ali levasse todos os teus pecados. Fé. A partir da fé gerada no seu coração, você se arrependeu dos seus pecados. Você reconheceu que precisava de salvação. Você reconheceu por meio da mensagem do Evangelho que estava condenado ao inferno. E isso gerou arrependimento no teu coração. Nesse momento que você creu e que você se arrependeu, Deus então vem e te justifica dos teus pecados. Você nesse momento foi declarado justo perante Deus. Você que um dia, outrora, estava condenado ao inferno, agora por uma ação exclusiva de Deus, você é declarado justo. Você, por Deus, não é mais visto como um pecador que estava indo para o inferno. Agora, justificado, você é alguém visto por Deus
como carregando um selo, declarado justo por Ele. Essa é a terceira etapa. E a etapa que eu creio que a maioria de nós está vivendo hoje, aliás, depois da justificação vem a regeneração, porque aí você nasceu de novo. A Bíblia diz que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, você creu, você se arrependeu, você nasceu de novo, vou corrigir aqui a ordem, você nasceu de novo, você foi justificado, declarado justo, e hoje, possivelmente, você viva numa fase da sua salvação que chama santificação, ou santidade. Agora, vamos pensar aqui, o que é santidade? Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. O que é santidade? Santidade, ela tem a ver com o agir do Espírito Santo no meu e no teu coração, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e preparando a nossa vida, preparando o nosso coração para vivermos de uma forma que agrade o coração de Deus. Isso é santidade. Quando a Bíblia diz que nós devemos buscar a santidade, a Bíblia dá a ideia de que é algo que eu faço continuamente. E quando falamos ali no tema santidade ao Senhor, a santidade que eu apresento a Deus, eu estou falando a respeito disso. Eu estou falando a respeito de algo que o Espírito Santo produz no meu coração, que produz no seu coração e que te move a viver de uma maneira que agrade o coração de Deus. Ou seja, eu vivia de uma maneira antes de conhecer a Jesus. Eu não entendia que a minha vida era um sacrifício vivo e agradável a Deus. Então eu vivia de uma maneira a satisfazer os prazeres da minha carne. Mas depois de crer, depois de me arrepender, de ser regenerado, de nascer de volta, de ser justificado, eu entendo que a minha vida precisa agradar o coração do Pai. E é isso que o texto fala. Quando lemos aqui, a Bíblia vai dizer assim, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Agora olha que interessante aqui, Anderson. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando eu falo em santificação, na realidade eu estou falando em algo que vai me conduzir para o céu. Eu estou falando num modo de vida transformado por Deus e que vai me conduzir ao céu. Jesus, num determinado momento da sua caminhada, durante os seus 3 anos e meio de ministério, no chamado Sermão do Monte, ele reunido com os seus discípulos, reunido com os seguidores, ele vai falar a respeito de algo que é interessante e que tem tudo a ver com a santificação. Jesus vai dizer assim: entrem pela porta estreita. Acho que todos conhecem esse texto, Mateus capítulo 7. Entrem pela porta estreita. E Jesus continua dizendo: andai pelo caminho apertado. Jesus faz uma alusão a uma porta que é estreita, ou seja, eu não vou passar por essa porta de qualquer jeito, eu não vou passar por essa porta distraído, eu preciso de foco, eu preciso de um coração inclinado a Deus para entrar por essa porta. E deixa eu te dizer de antemão, essa porta, ela representa a decisão que passamos a ter quando recebemos Jesus no nosso coração. Eu não sei aqui se todos já entregaram a sua vida para Jesus. E se você não fez isso ainda, hoje é uma ótima ocasião para você entregar o teu coração a Jesus. Essa é uma ótima ocasião para você falar: Jesus, eu reconheço que o Senhor é Deus, eu reconheço que estou condenado ao inferno, mas eu não quero isso para mim. Eu quero passar a eternidade com o Senhor, e por isso eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Isso que Jesus está falando aqui na porta estreita tem a ver com isso, tem a ver com entregar a vida para Jesus, tem a ver com escolher viver com Ele.
Mas nesse texto que eu falei aqui do Sermão do Monte, depois de passar por uma porta estreita, a Bíblia vai dizer que ainda existe um caminho que é apertado. E esse caminho apertado, ele vai falar justamente a respeito dessa santidade, dessa santificação. É um caminho apertado, sabe por quê? Porque é um caminho de renúncia. É um caminho apertado, porque é um caminho que, para eu trilhar por ele, eu preciso estar mirando em Jesus. Eu preciso esquecer, eu preciso deixar de lado a satisfação da minha vontade, para viver a vontade de Deus. Santidade é isso. Santidade é o agir do Espírito Santo, moldando o meu coração, transformando o meu coração e fazendo enxergar Deus da maneira correta, da maneira como Deus precisa ser visto. E Ele é o autor da vida, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele foi aquele que deu a vida por mim e por você. Eu quero ler com você o texto que Paulo escreve aos Romanos. Abra aí a sua Bíblia, por favor, em Romanos no capítulo 12, nos versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo vai escrever assim, preste atenção nesse texto. Romanos capítulo 12. A Bíblia diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha o chamado de Deus para mim e para você. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: meus irmãos, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele continua dizendo: este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve falando a respeito de sacrifício vivo, ele está fazendo uma referência aos sacrifícios que eram feitos lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, quando uma pessoa precisava pedir perdão pelos seus pecados, ela apresentava um animal, algumas vezes um cordeiro, outras vezes um pássaro. Esse animal era apresentado ao sacerdote, esse sacerdote queimava esse animal, e a fumaça proveniente dessa queima subia aos céus, e era como que se Deus recebesse aquele sacrifício, e por conta daquele sacrifício, os pecados daquela pessoa fossem encobertos. Mas isso era no Antigo Testamento. Jesus, ele veio trazer uma nova aliança, uma aliança que, depois de Jesus, o sacrifício de Jesus foi perfeito, e não há mais necessidade de animais para que os nossos pecados sejam encobertos. Quando o apóstolo Paulo escreve que hoje o nosso corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você que nós precisamos hoje oferecer a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas intenções, tudo aquilo que fazemos, nós precisamos oferecer para Deus. E quando o texto diz que esse sacrifício precisa ser santo e agradável a Deus, ele está falando de santidade. Ele está falando a respeito de uma conduta de vida que agrade a Deus e que suba para Deus, como diz o próprio apóstolo Paulo, como um perfume agradável a Deus. Você consegue entender que viver em santidade significa viver de uma forma que agrade a Deus? Agora deixa eu te dizer algo importante. Esse agradar a Deus, esse viver de forma que agrade a Deus, não é simplesmente um ritual.
Não é simplesmente o cumprimento de uma agenda que alguém espera que você faça. Não é simplesmente vir ao culto para que o pastor veja que você veio ao culto. Não é apenas dizimar para que alguém veja que você está dizimando. Não é apenas você cumprir um devocional diário para dizer que você fez a tua obrigação e que por isso você está bem com Deus. Não é sobre isso. Viver em santidade é sobre dar uma resposta para Deus, uma resposta que vem de um coração que reconhece aquilo que Deus fez por mim e por você. Deixa eu te dizer algo, nós estávamos condenados ao inferno. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós estávamos condenados ao afastamento eterno do nosso Deus. Mas Deus, em um ato de amor, Ele vem, envia o seu Filho Jesus, que dá a vida por mim e por você, que é morto numa cruz. E aqui só abrindo um parênteses, a cruz era o tipo de morte mais terrível que existia naquela época. Um tipo de morte que somente um assassino mereceria. E você sabe que Jesus, Ele não pecou. Jesus foi o Cordeiro puro, imaculado, que foi sacrificado no meu e no teu lugar. E quando entendemos isso, quando entendemos aquilo que Deus fez por mim e por você, quando entendemos esse ato de amor, isso precisa mexer com o meu e com o teu coração. Então, santidade não é simplesmente cumprir um rito. E aí eu não estou dizendo que você não precisa vir ao culto, que você não precisa ter uma vida devocional, que você não precisa ser dizimista. Tudo isso é muito bom. Mas saiba de algo, Deus está olhando para a intenção do meu e do teu coração. E viver em santidade significa dar uma resposta para aquele que nos amou primeiro. Viver em santidade significa viver de forma que agrade a Deus, não para cumprir um rito religioso, mas como forma de amor, como forma de demonstração ao amor que eu recebi, que você recebeu. Então santidade é isso. Santidade significa apresentar a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olhando para Deus, reconhecendo aquilo que Ele fez por mim e por você. E diante de tudo que Ele já fez por nós, cabe a mim e a você buscarmos a santificação. Cabe a mim e a você vestirmos vestes brancas. Porque um dia, não se esqueça disso, um dia eu e você vamos estar frente a frente com o nosso Jesus. E frente a frente com Ele, iremos prestar contas de tudo aquilo que fizemos, de tudo aquilo que deixamos de fazer, de tudo aquilo que falamos, que pensamos, de todas as intenções do nosso coração. Por isso eu entendo também que santidade, que santificação é esse conjunto de ações, de pensamentos, de intenções do nosso coração. Agora deixa eu te dizer algo muito, muito importante. A santificação, ela não depende de mim e de você. A santificação depende de um agir do Espírito Santo sobre a minha e a tua vida, e a partir desse agir do Espírito Santo, a minha e a tua vida, ela é transformada. E o próprio Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o próprio Espírito Santo vai moldar o nosso coração, vai transformar as nossas ações, de forma que a nossa vida seja de fato, como o próprio apóstolo Paulo diz, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha o que está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses. Abra aí a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, vai dizer. Preste bem atenção nesse texto. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação.
Olha o que o texto vai dizer: Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Eu aprendo aqui que nessa minha caminhada de santificação, nesse caminho de santidade, eu posso e devo, nessa caminhada, expressar a minha santidade, a minha santificação de diversas formas. E uma delas, que o apóstolo Paulo vai destacar aqui, é fugir da impureza, fugir de tudo aquilo que desagrada o coração de Deus, de uma forma bem prática. Volta um pouquinho aí a tua Bíblia, Colossenses no capítulo 3, no versículo 5. Olha o que Paulo vai escrever. De uma forma bem prática. O apóstolo Paulo vai dizer assim, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. 2 pontos. E aqui ele vai dar alguns exemplos daquilo que eu e você precisamos diariamente renunciar. Olha que interessante. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, idolatria. Lá no versículo 8, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Versículo 9, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. São conselhos práticos que o apóstolo Paulo traz para que eu e você possamos examinar o nosso coração. Há uma expectativa do coração de Deus. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Pedro vai escrever em 1 Pedro 1,15, sede santos porque como eu sou santo. Aqui ele está fazendo uma referência ao texto lá de Levítico. É Deus dizendo, eu sou santo, você pertence a mim, por isso seja santo. Jesus vai dizer em determinado momento assim, pelos frutos vos conhecereis. Sabe qual é a melhor forma de demonstrarmos para Deus e para o mundo que nós pertencemos a Ele? Santidade. A santidade é a maior expressão que eu e você podemos apresentar para Deus e para as pessoas que estão ao nosso redor, dizendo para Deus, como uma resposta ao amor dele, e para as pessoas ao nosso redor, que nós somos diferentes, que nós pertencemos a um Deus santo, e que nós honramos a santidade daquele que nos salvou. Então sabe, nessa noite, eu creio que a grande revelação dessa palavra para mim e para você, é que Deus deseja que nós sejamos santos, como Ele é santo. Deus deseja que eu e você apresentemos para Ele um coração que se dispõe a ser transformado e a ser semelhante ao coração de Jesus. E deixa eu te dizer mais uma coisa importantíssima. Por mais que eu busque a santificação, o meu eu nunca vai se tornar bom. Não existe uma medida de santificação que me torne apto a deixar de buscar a Deus. Pastor Enoque, essa é a nossa busca. Até que Jesus volte, eu vou precisar buscar a santificação. Até que Jesus venha, eu vou precisar apresentar para Ele uma busca incessante por uma vida de santidade. Nós cantamos aqui Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É um canto de alguém que espera a vinda do seu Senhor. Mas mais do que cantar esperando a vinda do Senhor Jesus, eu preciso ter também um coração Maranata.
O que é um coração maranata? É um coração que busca santidade, é um coração que busca santificação, é um coração que quando erra, quando peca, se arrepende, pede perdão e recomeça com Deus. Isso é um coração maranata, essa inclinação do coração de alguém que espera a vinda do seu Senhor Jesus, é um coração ensinável, é um coração obediente, é um coração que busca a santidade a qualquer preço. Jesus, ao falar para os seus discípulos num determinado momento, Mateus registra isso lá em Mateus, no capítulo 16, Jesus vai dizer assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Sabe o que isso significa? O Evangelho, ele nunca foi fácil. O Evangelho nunca foi algo doce. Pelo contrário, Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim trazer divisão. E sabe o que Jesus está falando ali? Que ele veio trazer divisão? Ele veio trazer divisão, separação entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. Daquilo que é santo, daquilo que é do mundo. Nós vivemos hoje num mundo que jaz no maligno. A Bíblia já diz isso há muito tempo. Um mundo que está mergulhado nas suas paixões, mergulhado no egoísmo, mergulhado na indiferença. E talvez esse seja o mal do século, a indiferença. A preocupação excessiva consigo próprio, o egoísmo. Um coração maranata, um coração que anseia pela vinda de Jesus, é um coração que ama a Deus acima de todas as coisas, e por amar a Deus acima de todas as coisas, ama também o seu próximo, ama também aquele que está ao seu redor. Viver em santidade é isso. Viver em santidade é viver com um coração inclinado para as coisas de Deus, um coração que se humilha, um coração que se rende, um coração que é obediente, e obediente à palavra de Deus. Essa mensagem, ela é uma mensagem muito séria, porque a Bíblia vai dizer que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Em outras palavras, se você quer ver o seu Senhor, seja santo, porque não há outra forma, não tem outro caminho. Jesus, quando diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo justamente isso. Ele abriu um caminho, Ele foi na frente, Ele nos amou primeiro, Ele nos mostra o caminho pelo qual temos que seguir. E esse caminho começa com uma porta estreita e um caminho bem apertado. Mas Jesus, ao falar aos seus discípulos no Sermão do Monte, lá no capítulo 7, eu quero ler esse texto com você para não perder nenhum detalhe. Mateus capítulo 7 vai dizer assim, Mateus 7,13, vai dizer assim, ó: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. Eu quero chamar a atenção para essa última frase. Embora a porta seja estreita e o caminho seja apertado, esse é o único caminho que conduz à vida. Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você um dia, assim como eu, deseja ver o seu Senhor face a face, se um dia você deseja ouvir dos lábios de Jesus, entra no descanso do teu Senhor. Servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Se você deseja ouvir isso dos lábios de Jesus um dia, saiba que você precisa viver em santidade. Não vai ter outro caminho.
não tem outra escolha, não tem um atalho. A santidade é o caminho que agrada a Deus. A santidade é o caminho que imita os passos daquele que foi na frente, preparando o caminho para nós, preparando um caminho de volta para Deus. Jesus disse que há um lugar preparado para nós, há uma morada preparada para mim e para você. Mas para que cheguemos nessa morada, existe um passo a ser dado: fé, arrependimento, regeneração, justificação e santificação. E a última etapa é a glorificação, é quando Jesus voltar, é quando nos encontrarmos com Ele nos céus, e ali nós receberemos um corpo novo, um corpo imortal, um corpo que passará a eternidade glorificando o nome de Jesus, dizendo para Ele que Ele é santo, santo, santo. E essa expressão máxima de santidade, santo, 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 ela precisa vir dos lábios, não de alguém perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas ele precisa vir dos lábios de alguém que busca de todo o coração agradar aquele que fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Nós estávamos condenados, o nosso destino era a perdição eterna, mas um dia Deus mudou essa história. Um dia Deus, por nos amar, Ele interveio. A mão forte e poderosa de Deus interveio, e aquele caminho que nós trilhávamos para o inferno, por causa daquilo que Jesus fez por nós, esse caminho foi revertido. Nós andávamos rumo ao inferno, mas Deus vem e muda esse caminho. O autor da vida dá a vida por nós. Ele morre para que nós tivéssemos vida. Olha que coisa extraordinária. O autor da vida, aquele que pelas suas palavras criou o universo, Ele próprio, o autor da vida, dá a vida por mim e por você. O autor da vida morre para que eu tenha vida. Isso não é pouca coisa. Isso tem a ver com toda uma eternidade. Você pode viver aqui 80, 90 anos, 100 anos, talvez você tenha uma vida longa, mas isso em nada se compara à eternidade. Tudo aquilo que nós podemos desfrutar hoje em vida não se compara àquilo que está preparado para aqueles que amam a Deus. O texto de Hebreus que lemos, lá no versículo 16, ele vai dizer assim: e cuidem, Hebreus 12, 16, e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Sabe o que o texto está falando aqui? Que Esaú tinha uma promessa. Esaú tinha recebido algo das mãos do próprio Deus, que era o direito de primogenitura, algo sagrado. Mas Esaú tratou aquilo que era sagrado de forma comum. Tratou aquilo que era de Deus como algo comum. E sabe, esse é um risco que eu e você corremos. Eu não sei quanto tempo você tem de vida cristã. Eu me converti lá em outubro de 2010, aqui nessa igreja, no templo antigo. Eu ouvi a palavra de salvação. Essa palavra entrou no meu coração. Eu nasci de novo, fui justificado por Deus. Eu não sei quanto tempo você tem de vida cristã. Já se vão aí quase 15 anos da minha conversão. Eu não sei quanto tempo você tem de conversão, mas nós corremos o risco de passarmos a tratar como comum aquilo que é sagrado.
nós corremos o risco de tratar os cultos dominicais como apenas mais um compromisso semanal. Corremos o risco de tratar a palavra de Deus como algo comum, como algo de pouca relevância. Nós corremos o risco de tratar a nossa vida devocional, nossa vida de oração, de jejum e de leitura bíblica como algo comum. Por se tornar ordinário, passamos a tratar como algo comum. E esse é um alerta que o autor faz aqui. Eu e você precisamos nos lembrar que aquilo que é de Deus é santo. Aquilo que é de Deus precisa ser tratado num nível diferenciado. O vir ao culto não pode ser simplesmente mais uma programação. O prestar culto a Deus não pode ser algo comum, algo normal. Você ter o seu encontro diário com Deus, através da palavra dEle, todas as manhãs, ou todas as tardes, todas as noites, isso não pode ser algo comum. A vida devocional na vida do crente não pode ser algo comum. Eu ouvi uma vez uma ilustração que me emociona porque é algo muito profundo. Um grande evangelista disse certa vez: todas as vezes que você pegar a sua Bíblia, cada linha da sua Bíblia, imagine que ela é como que uma persiana, e que por trás dessa persiana, o autor da vida, o inspirador dessa palavra, ele está como que a contemplar a sua vida. Vida devocional não é algo comum, é algo ordinário sim, é algo que precisamos fazer em todo tempo, diariamente. Vir aos cultos é algo ordinário, mas nunca pode ser algo comum. O seu dízimo que você mensalmente ou semanalmente, independente do seu modo como você trabalha, ele não pode ser algo comum. Trazer o dízimo aqui no gasofilácio não pode ser algo comum. Todas as vezes que eu trago o meu recurso aqui, 10% da minha renda, eu estou fazendo uma aliança com Deus. Eu estou dizendo para Deus que tudo que eu tenho vem das mãos dEle. Eu estou dizendo para Deus que aquilo que Ele me deu tem muito valor e é sagrado. E por isso eu estou me aliançando financeiramente com Deus e trazendo as primícias da minha renda no altar. Todas as vezes que há um apelo para você vir aqui colocar sua vida no altar, isso não é simplesmente mais um momento. Deus está aqui nesse lugar. A Bíblia diz que, o salmista vai escrever no Salmo 133, que Deus ordena a bênção no lugar da comunhão dos irmãos, no lugar da congregação. O salmista vai dizer: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. E ele vai dizer que ali, nesse lugar de união, Deus ordena a bênção. Por isso, se você puder, esteja sempre no culto. Nós temos o recurso online. Você que nos acompanha aí da sua casa ou do seu local de trabalho, se você puder, esteja aqui conosco. Existe a opção do online? Existe. Mas Deus ordena bênção específica na congregação dos santos. Então, quando você se reúne aqui com o seu irmão para glorificar a Deus, isso não é mais uma reunião comum, não. Quando nos reunimos aqui é como que se os céus se abrissem e Deus contemplasse o meu e o teu coração. E cada clamor que é feito nesse lugar, cada oração, cada lágrima derramada aqui nesse altar, nunca é à toa, nunca é normal, nunca é comum. Por quê? Porque as coisas de Deus não são comuns. Eu creio que nessa noite Deus nos trouxe aqui nesse lugar para alinhar também o nosso coração. Talvez você já tenha uma vida devocional, talvez você vive em santidade, talvez você
frequente os cultos, talvez você faça parte de um ministério. Mas Deus nessa noite quer alinhar a motivação do meu e do teu coração. Deus quer nos trazer para um concerto com Ele. Deus quer se colocar face a face conosco, para sondar o nosso coração e, se necessário for, alinhar o nosso coração. Se você precisa deixar práticas, hoje é o dia. Se você precisa abandonar talvez vícios, talvez coisas imorais, coisas que você sabe que desagradam o coração de Deus, hoje é o dia para você fazer isso. A Bíblia diz que aquele que pede perdão dos seus pecados, ele alcança misericórdia. A Bíblia vai dizer também em 1 João que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para não apenas nos perdoar os nossos pecados, mas também purificar-nos de toda injustiça. Hoje é o dia, esse é o tempo que Deus nos chama para esse alinhamento. Hoje a palavra dele foi exposta. Hoje as verdades de Deus foram apresentadas para mim e para você. A questão é, diante de tudo isso que foi apresentado, diante da verdade de que santidade é uma resposta que eu dou para Deus, diante daquilo que Ele já fez por mim, diante de tudo isso, a minha pergunta para você é: o que você vai fazer com tudo isso que você ouviu? Essa palavra, antes de ser pregada aqui nesse púlpito, ela foi pregada para mim. Deus já me disse aquilo que eu preciso melhorar, a rota que eu preciso corrigir. Deus já me falou a maneira como eu devo tratar as coisas que são sagradas. Toda vez que um pregador traz uma palavra, ele foi o primeiro a ser ministrado. E a questão é justamente essa: o que vamos fazer com a palavra de Deus que nos foi apresentada? A Bíblia vai dizer que sem santificação nós não veremos a Deus. Se você um dia deseja ouvir dos lábios do teu Senhor, entra no descanso do teu Senhor. Você, assim como eu, vai precisar apresentar a Deus uma vida de santidade. Volto a dizer, não é uma vida de perfeição, mas é uma vida de busca pela santidade. Vamos errar? Vamos, infelizmente vamos. Vamos pecar? Infelizmente sim. Enquanto ainda estivermos nesse corpo mortal, vamos pecar. Mas o pecado na vida do crente, ele não pode ser algo cotidiano. Ele precisa ser uma exceção. Por quê? Porque justamente um coração que se permite ser transformado pelo agir do Espírito Santo, ele não vai viver mais na prática do pecado. O pecado ele pode acontecer, e se ele acontecer, e quando ele acontecer, você vai correr para Deus e falar: Deus, me perdoa, eu me arrependo, eu quero melhorar, eu preciso melhorar. É isso que Deus espera de mim e de você. Santificação fala sobre isso, fala sobre uma expressão que do nosso coração que apresentamos a Deus, é uma resposta que damos para Ele diante do amor dEle. Eu quero chamar aqui a equipe de louvor. Enquanto seremos ministrados aqui por esse louvor, que fala justamente a respeito disso, que fala a respeito de uma vigilância, que faz menção a uma parábola contada por Jesus, a respeito das virgens que aguardavam a vinda do noivo, com as suas lamparinas cheias de azeite. O azeite aqui representa a presença do Espírito Santo. E essa espera é justamente essa expectativa, até que Jesus venha, eu vou viver em santidade. Até que Jesus venha sobre as nuvens para buscar a sua igreja, eu e você, nós precisamos viver em santidade. Enquanto somos ministrados aqui pelo louvor, eu vou pedir que toda a igreja se coloque em pé. Enquanto somos ministrados aqui pelo louvor, permita que o Espírito Santo sonde o teu coração.
Permite que o Espírito Santo aponte o que é que precisa ser deixado para trás. E se tem um lugar especial para deixarmos práticas, é o altar. Quantas vezes eu vim nesse altar e me prostrei aqui, pedindo perdão para Deus, pedindo perdão pelos meus pecados, por práticas que desagradavam a Ele. Esse é o lugar. O altar é o lugar em que Jesus colhe as nossas lágrimas, em que Jesus recebe as nossas orações, em que Jesus recebe um coração quebrantado, contrito, um coração disposto a mudar. É isso que Jesus espera encontrar hoje, um coração disponível, disposto a mudar, um coração que escolhe viver em santidade. Enquanto somos ministrados aqui pelo louvor, apresente o seu coração a Deus. Há um convite da parte de Deus para mim e para você. Busque a santidade, busque a santificação. Eu quero nessa noite te dar a oportunidade de você alinhar o teu coração com Deus. Deus te convida hoje para esse concerto com Ele, para esse alinhamento com Ele. Deus te convida hoje para sondar o seu coração e apresentar para Ele um coração disposto e disponível para viver, como diz a própria palavra, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Jesus, num determinado momento da sua caminhada, Ele vai dizer que aqueles que estivessem cansados e sobrecarregados, que viessem até Ele. E Ele vai dizer que o fardo dele é leve. Deixa eu dizer algo muito importante. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas o fardo é leve, porque o fardo Ele já levou na cruz. É possível viver em santidade, tendo uma vida alegre. É possível ter satisfação nas coisas do Senhor em detrimento às coisas do mundo. Viver em santidade não é uma vida monótona, não é uma vida em que você não pode fazer mais nada. Pelo contrário, tudo te é lícito, nem tudo vai ser conveniente. Ter uma vida de santidade é ter uma vida de satisfação em Deus, é ter uma vida alegre, é ter uma vida com o coração cheio de paz. Por isso, o meu convite a você hoje é que você saia do seu lugar e venha aqui à frente renovar a tua aliança com Deus. Venha aqui consagrar a sua vida a Deus. Santidade fala sobre consagração, fala sobre vida de obediência. Venha renovar a sua aliança com Deus. Venha apresentar o teu coração para Deus. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Deus, Ele tem algo para começar na sua vida hoje. Deus tem algo para fazer no seu coração hoje. Deus tem algo para tratar de forma pessoal e personalizada com você hoje. Saia do seu lugar. Deus tem algo para começar com você hoje. Deus te dá a oportunidade hoje de alinhar o seu coração com o dele. Deus te dá a oportunidade hoje de você trilhar um caminho de santidade, um caminho que vai te conduzir à vida, um caminho que começa aqui e termina na eternidade, face a face com aquele que deu a vida por você. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Deus te dá essa oportunidade hoje. Não fique aí no seu lugar. Eu costumo dizer que Deus, Ele pode nos tocar onde nós estivermos, mas o movimento que fazemos ao altar
ele fala muito a respeito do quanto desejamos ser tocados por Ele. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Nós falamos aqui também a respeito das etapas da salvação. E a primeira delas é a fé e o arrependimento, que vem mediante a exposição da palavra e mediante ao agir do Espírito Santo. Se você nunca fez uma entrega, uma oração de entrega do seu coração para Jesus, se você nunca entregou o seu coração para Jesus, eu quero te dar a oportunidade hoje de você fazer isso. Se você nunca fez essa oração de entrega, reconhecendo que Jesus é Deus, reconhecendo que Ele morreu no seu lugar, reconhecendo que Ele deu a vida por você, se você nunca fez essa oração, quero pedir que você faça um sinal aí com a sua mão. Se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus, se você deseja hoje iniciar essa caminhada com Jesus, faça um sinal aí com a sua mão. Glória a Deus, Deus te abençoe. Você nunca fez essa oração de entrega da sua vida para Jesus e você quer fazer isso hoje. Jesus deseja hoje escrever o teu nome no livro da vida. Há mais alguém? Eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Há mais alguém? Não? Vamos orar. Eu quero te dar mais uma oportunidade. Não é uma apelação. É uma convicção de que você precisa estar aqui nesse altar. Sem nenhum constrangimento. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Há algo que Deus quer começar na sua vida hoje. E Deus está te dando hoje essa oportunidade. Quero te convidar, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu sei que Deus está falando no teu coração. Há mais alguém? Deus quer começar algo no seu coração hoje. Há mais alguém? Deus tem algo para começar na sua vida hoje. E talvez você pediu para que Deus desse a oportunidade para você recomeçar. Se é você essa pessoa, saia do seu lugar sem nenhum constrangimento. Deus quer começar algo na sua vida hoje. Vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, abençoar a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Senhor, eu me uno a eles nessa noite, reconhecendo que eu preciso viver em santidade, em obediência, em submissão ao Senhor. Pai, nós, como família do Senhor, reconhecemos que precisamos do Senhor. Reconhecemos que sozinhos não conseguiremos alcançar esse lugar. Mas reconhecemos, Senhor, que o Senhor é um Deus vivo, real,
presente, é um Deus que se importa com a minha vida. E o Senhor, nessa noite, estende a mão de graça sobre nós. E nós, Senhor, nessa noite, estendemos a mão na direção do Senhor, reconhecendo que precisamos de Ti, reconhecendo que o Senhor nos chama nessa noite para um alinhamento, para um recomeço, para uma retomada, para uma caminhada de pureza, de santidade, de obediência. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra tão clara, tão límpida. Obrigado porque o Senhor nos chama para perto. Obrigado porque a Tua palavra diz que quando nos achegamos a Ti, o Senhor se achega a nós. E nessa noite o Senhor dá um passo na nossa direção. O Senhor nos toma pela mão. E o Senhor nos diz: siga-me. E nós escolhemos, Senhor, com alegria, com satisfação, como resposta àquilo que o Senhor já fez por nós, nós escolhemos caminhar em santidade, porque sabemos que um dia estaremos face a face com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua bondade, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. Eu abençoo cada um dos meus irmãos que está de forma online nos acompanhando. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós renovamos a nossa aliança com o Senhor nessa noite e escolhemos viver em santidade e em obediência. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos. E nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos, Te aplaudimos, porque só o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Você pode voltar para o seu lugar. Estamos encerrando o nosso culto. Você que nos acompanhou de forma online, Deus te abençoe. Um abraço especial ao nosso pastor Luiz Wagner, que está desfrutando de merecidas férias. Que Deus o abençoe onde ele estiver agora. Faça assim com as suas mãos. Vamos encerrar esse culto. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do amado Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre a tua casa ao longo desse dia e de toda essa semana. Amém, amém e amém. Vá em paz e que o Senhor te abençoe. Nos vemos novamente sábado, 19 horas. Deus te abençoe.